Vamos falar de Vasco, vamos debater aqui sobre uma matéria do GE, falando sobre o Benjamin Garri, que hoje está sendo um exemplo de dinheiro jogado fora. Contratado para ser um dos titulares do meio de campo, e aí, nos últimos 3 meses, tem 10 minutos, apenas 10 minutos de campo. Mostrando aí que o futebol não é ciência exata. Tudo isso desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E exatamente há uma semana a bola volta a rolar, e como volta a rolar em Porto Alegre, Grêmio e Vasco, é mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 32ª, ou como preferir, desculpa, a 33ª ou como preferir, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, hoje o Globo Esporte levantou ontem seu site sobre o Benjamin Garri. Benjamin Garri, como ele é mais conhecido, chegou ao Vasco em fevereiro, ainda na gestão do antigo diretor de futebol Marcelo Santana, e o Vasco pagou por ele 2,5 milhões de euros. Então, vocês verem uma política diferente que o atual Ademar Lopes vem fazendo, que naquela época o Vasco comprava de cara sem saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. E hoje o Vasco primeiro avalia, né, para um empréstimo, se um jogador bater algumas metas, aí sim o Vasco será obrigado a comprar. Como deve acontecer agora com os colombianos, Cuesta e André Gomes, que estão servindo a seleção colombiana nessa data da FIFA. Mas naquela época o Vasco pagou de cara 2,5 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 15 milhões de reais. E tem mais 1 milhão caso o jogador bata metas, né, com gols, assistências e objetivos do Vasco sendo alcançado, classificação para a Libertadores, Sul-Americana. E disso ele vem jogando muito, mas muito bom. Praticamente ou não é relacionado, ou fica no banco de reserva e nem entra nas partidas. Nos últimos 3 meses, ele tem apenas 10 minutos em campo. De fevereiro até hoje, ele tem 21 jogos, sendo 5 como titular, o equivalente aí a 63 minutos em campo, sendo 313 como titular, e apenas uma assistência. Ele chegou como um pouco de titular absoluto, né, que o Vasco, se eu não me engano, já tinha dispensado o Paé, ou se não tinha dispensado o Paé, não me lembro, mas já dava sinais que o francês já estava de saída. Desculpem. E naquela época o Felipe Coutinho ainda não tinha emendado, né? Não tinha ainda embalado bons jogos pelo Vasco. E nada leva a crer que ele vai ficar
para o ano que vem, né? Pode ser que ele seja emprestado para outra agremiação. Vejo muita gente comparando com o Paulinho, mas são situações completamente distintas. Com o Leandrinho, completamente distinto, principalmente com o Paulinho. O Paulinho vem de uma lesão séria, né? Assim como veio o Jair se lesionou seriamente de novo, só volta no ano que vem. Mas cada corpo reage de um jeito, e ele ainda precisa readquirir, o Paulinho precisa readquirir confiança. Então não é uma situação parecida. E o Garri veio com aquela badalação, porque ele havia servido à seleção argentina na base, não no profissional. E não engrenou. E pelo visto, o Fernando Diniz não confia no atleta, já que pouco utilizar ele. No pensamento do Fernando, baseado que a gente observa nos jogos, eu vai crer que ele será aproveitado com o Fernando Diniz na próxima temporada. Mas é claro, o futebol muda muito rapidamente. Pode ser que no ano que vem vire titular absoluto. O Dedé, por exemplo, quando veio do Volta Redonda, ficou um bom tempo sendo terceira, quarta opção da zaga. Quase foi negociado, não lembro se foi para a China, para o Japão, mas ele quis ficar. E quando teve a chance, agarrou e virou aquele mito, né, fazendo dupla de zaga com Anderson Martins e sendo campeão da Copa do Brasil. E quase campeão brasileiro, né? Que o Vasco só não foi campeão brasileiro no mesmo ano por erro da arbitragem. Depois ele foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Mas hoje, na realidade de hoje, se a temporada acabasse hoje, é bem possível que o Vasco pensaria em botar o argentino entre os negociáveis, né? Ou uma venda, pelo menos recuperar o valor investido, ou um empréstimo que ele voltasse melhor depois. Mas um exemplo aí mostrando que a política hoje no Ademar Lopes é muito mais inteligente do que o do antecessor, que ia ao mercado gastando, aí muitas vezes sem saber se aquele atleta vai corresponder em campo. Uma coisa é um jogador com talento comprovado, né? Se fosse um Messi, que é um meio-campista também, né? Meio atacante, né? Tudo bem, valeria gastar aqui um retorno de marketing, de venda de ingresso, de sócio-torcedor. Mas um jogador não é tão malado, não é assim, um talento tão comprovado, sair gastando a todo direito. Foi um dinheiro jogado fora. Então, bom, vocês verem que o que o Lopes vem fazendo é uma política muito mais correta, muito mais sábio, valorizando o dinheiro do Vasco, que não é lá dessas coisas. O Vasco tem financeiramente sofríveis, né? Já que não tem ainda um novo investidor, tem que ter inteligência na hora de ir ao mercado. O que o português vem fazendo
muito mais inteligente que o ex. Não é à toa que o Marcelo Santana estava na Série D, né? Estava no América de Natal. E onde está o Marcelo Santana hoje? Mas eu recomendo que vocês vejam a matéria do Globo Esporte sobre o Garri. É um dos que tudo leva a crer que será um dos possíveis jogadores que o Vasco vai tentar negociar na janela de janeiro. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Galera Moral, aqui todos os TVs. Até a hora do almoço e uma boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.